Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa sétima aula de Geografia. Aqui eu vou fazer a correção dos exercícios do capítulo 4, ok? É muito importante que vocês, de fato, tenham feito essas questões, para que agora nós possamos fazer essa correção e que não fique nenhuma dúvida sobre o conteúdo que nós já vimos, beleza? Então peguem aí o seu livro, o seu caderno, seu lápis, seu marca-texto, todas aquelas coisas para auxiliar o seu processo de aprendizado, beleza? Vamos lá? Então, na página 107, a primeira questão é o seguinte: qual é a relação entre minerais e rochas? Dê um exemplo disso. A gente tinha uma ideia no passado que era a mesma coisa, mas a gente sabe que hoje não é assim. Na verdade, as rochas elas são formadas pela junção. São quando esses minerais eles estão agregados. Eu já tinha dado um exemplo para vocês que é o granito. Nós sabemos que ele é formado pela junção de 3 minerais, o quartzo, o feldspato e a mica. Outro exemplo aqui é o calcário, formado por calcita, que é uma junção do quê? Do carbonato de cálcio. Beleza? Então, rocha, a junção de minerais. Vários minerais juntos, compactados, formados assim, todos bem apertadinhos, dão origem a uma rocha. Tranquilo? Questão 2. Quais são os 3 grandes grupos em que as rochas são classificadas? Qual o critério utilizado para essa classificação? Planeta Terra aí, em toda a sua imensidão, nós temos as rochas que são classificadas em 3 tipos, tá? Vamos aqui. Esses tipos são ígneas, também pode aparecer para vocês com o nome de magmática, sedimentar e metamórfica. Quando a gente fala da diferenciação dessas rochas, nós temos que estar atentos ao quê? Ao processo de formação. Como que essas rochas se formaram, beleza? Quando a gente fala da rocha ígnea ou magmática, tranquilo, solidificação do magma. Mas aqui é muito importante você lembrar que essa solidificação ela pode ser na superfície terrestre ou não. Se ela se dá na superfície terrestre, nós temos uma rocha magmática extrusiva ou vulcânica. Se essa solidificação ela acontece antes de atingir a superfície terrestre, nós sabemos que vai ser uma rocha magmática intrusiva ou plutônica, beleza? Já as rochas sedimentares, elas se formam pelo processo de deposição de sedimentos e posterior à diágese, que é a formação dessa rocha sedimentar. Sedimentos de outras rochas, vai ocorrer todo aquele processo de transporte de sedimento, compactação do sedimento para dar origem a uma nova rocha sedimentar. A metamórfica, igual o nome fala, metamorfose. Ela vai ser a transformação de uma rocha já estruturada, já formada. Essa modificação ela se dá pela influência de quê? De calor, temperatura e pressão muito elevada durante muito tempo vai dar origem a essa nova rocha. Beleza? Vamos seguir aqui. Questão 3. Na formação de rochas sedimentares, é indispensável que haja deposição de sedimentos, mas após isso ocorrer, começa o processo de transformação dos sedimentos em consolidados. Qual é o nome desse processo e quais são suas 2 principais etapas? Então, pensa aqui, você tem uma rocha já formada, ela tem o sedimento, esse sedimento está sendo levado. Tá? Só que esse sedimento solto, ele não dá origem a uma rocha sedimentar, ok? Precisa acontecer alguma coisa para que ocorra uma estruturação de fato para dar origem a essa rocha. Então olha aqui, o nome desse processo vai ser o quê? Diágese. E suas principais etapas são a compactação. Compactar, o que é compactar alguma coisa? Eu preciso diminuir os espaços, deixar algo bem compacto, ok? Também vai ocorrer o ato de expulsar a água disso, porque se tiver muita água, você concorda comigo que essa compactação vai ser muito mais difícil? Beleza. E depois a gente vai ter a cimentação, a qual forma um cimento que une os sedimentos, transformando todas essas junções em quê? Em rocha sedimentar. Então, fragmentos soltinhos não são rochas sedimentares, ok? Então, primeiro vai ter uma compactação, a redução do espaço entre esses sedimentos, eu tenho que tirar a água, eu tenho que tirar excesso de material que não forma rocha, e depois vai acontecer o processo de cimentação, dando origem a essa rocha sedimentar. Tranquilo demais isso aqui, beleza? Questão 4. O relevo kárstico, ou karst, refere-se predominantemente a feições subterrâneas, como cavernas.
Observe a representação na figura a seguir e responda as questões. Então aqui a gente está falando de estrutura que está formada lá no subterrâneo, ok? A gente vai estar falando principalmente da formação de cavernas. Olha aqui, a questão A. Quais as condições básicas para o desenvolvimento do modelo kárstico? Tá? Então você tem essa caverna. Quando a gente pensa nessa formação de caverna, tem tudo isso aqui, ó, essa ideia principal. Rochas solúveis. Quando eu falo de solubilidade, tem que estar na sua cabeça a ação de quem? Da água, exatamente. Essa água, então, ela vai dissolvendo essas rochas, dando origem à formação dessas cavernas e dos seus rios subterrâneos. Então, você tem uma rocha estruturada, ocorre o processo de intemperismo aqui, químico, a ação da água, dissolvendo parte dessas rochas, dando origem à formação dessa caverna e desses rios subterrâneos. Tranquilo? O B aqui define os nomes dos espeleotemas indicados na figura pelos números 1 e 2. Então aí no seu livro você tem um esqueminha aí e você tem o número 1 e o número 2. É tranquilo esse item aqui. Quando a gente fala do número 1, é quando eu tenho uma estalactite e uma estalagmite se juntando. Quando elas se juntam, eu vou ter a formação de uma coluna. Uma coluna que se formou desses sedimentos, lembrando que isso ocorre pela ação de milhares e milhares e milhares de anos. Já o número 2, que é aquela estrutura que fica formada no topo de uma caverna, a gente dá o nome de estalactite. Tranquilo? Espero que esteja bem claro para vocês. Lembrando, qualquer coisa que não tenha ficado clara, pause, reveja o vídeo, volte 1, 2 vídeos anteriores, que vai ajudar bastante vocês. Lembrando que esse ano é ano de paz. Então, pessoal, nós precisamos ter bastante disciplina, bastante atenção e estudar de fato, ok? Vamos seguir para a questão 5. Sobre as estruturas do relevo, responda. Quais são os 3 tipos de estrutura e como eles se diferenciam? Lembrando que rocha é uma coisa, estrutura é outra, tá? A estrutura é algo muito maior. É literalmente uma estrutura dessa nossa litosfera. Então, primeiramente, a gente tem o quê? Os crátons. Os crátons, também pode aparecer com o nome lá de escudos cristalinos, são aquelas formações que se formaram há milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, bilhões de anos. É uma estrutura estável e já desgastada, beleza? Já os cinturões orogênicos, que também aparecem com o nome de dobramentos modernos, têm a sua origem por meio do movimento, o quê? Convergente das placas tectônicas. Tranquilo? O nosso último é o quê? São as bacias sedimentares. Lembrando que bacia sedimentar não é a mesma coisa que uma rocha sedimentar. A rocha é algo muito menor. A bacia sedimentar é uma estrutura que ocorreu o processo de deposição de sedimentos durante milhares e milhares de anos, ok? Então nós temos aqui os crátons ou os escudos cristalinos, os cinturões orogênicos ou os dobramentos modernos e as bacias sedimentares, que são os tipos de estruturas geológicas. Fácil. B. Em qual dos 3 tipos de estrutura é possível encontrar combustíveis fósseis? Por quê? De graça essa. Eu falei para vocês que quando eu tenho a formação de uma bacia sedimentar, é comum que aconteça o acúmulo de sedimentos juntamente com matéria orgânica. Então, nós vamos encontrar nas bacias sedimentares, uma vez que a deposição de sedimentos conta com matéria orgânica, que ao longo do tempo se transforma nessas fontes de energia. Então, petróleo, gás natural, que são combustíveis fósseis, a sua formação está associada a essa bacia sedimentar, essa junção de sedimento com matéria orgânica. Tranquilão? Seguimos aqui. Questão 6. O relevo terrestre evolui em consequência da atuação de processos internos e externos. Com base nessa afirmação, cite e explique a dinâmica de um processo agente interno e outro externo na modelagem do relevo. Lembrando que também pode aparecer com o nome de agentes endógenos e agentes exógenos. Então, primeiramente, a gente tem que falar então sobre esse agente interno. Então, nós temos o vulcanismo, que promove a chegada desse magma na superfície terrestre, ok? E, posteriormente, vai acontecer a solidificação desse material magmático. Quando eu tenho a consolidação, o resfriamento desse magma, eu tenho uma mudança nessa estrutura
de relevo, tá? Também os abalos sísmicos, que vão causar terremotos, e também os maremotos, que também vai mudar a feição desse relevo. Já os processos externos são exemplo do intemperismo. Nós temos como exemplo o intemperismo físico. Lembrando que o intemperismo físico causa a desagregação e fragmentação da rocha. Já o intemperismo químico, ele é responsável porque ele ocorre uma modificação química na estrutura dessa rocha, provocando a sua decomposição. Então fiquem com esses dois termos na cabeça: decomposição e desagregação. Quando a gente fala de desagregação e temperismo físico, quando nós falamos de decomposição e temperismo químico. Questão 7. Diferencie planaltos, planícies e depressões. Aqui é importante você lembrar de qual dos dois, planalto ou planície, qual deles sofre mais com o processo de sedimentação e qual deles sofre mais com o processo erosivo, de perda de sedimentos. Então, o planalto, a gente já sabe que vai ter mais o processo de desgaste, o processo erosivo, o processo de perda de sedimentos. Já as planícies, ocorre o processo de sedimentação. Lembrando que essa sedimentação da planície, ela tem a ver com o material, os sedimentos que ocorrem de perda lá nos planaltos. Ação dos agentes exógenos, decomposição, desagregação desses sedimentos. Esses sedimentos vão ser transportados para outros lugares, eles se acumulam, dando origem às planícies. Beleza? As depressões são áreas mais baixas que o entorno. Lembrando que a gente classifica depressão de acordo com o nível do mar. Quando a gente tem uma depressão acima do nível do mar, a gente tem a depressão relativa. Se ela for mais baixa que o nível do mar, a depressão absoluta. Beleza? A questão 8. Aqui, ó. Na cidade de São Paulo, no início do século XX, a prática do futebol começa a se espalhar entre os trabalhadores. Nos finais de semana, era comum o encontro de pessoas para jogarem futebol nas áreas de várzeas. Daí surge a expressão futebol de várzea, bem antes do esporte se tornar profissional. A área conhecida como várzea significa, vai ser o item B, olha aqui, a área aplanada nas margens dos rios, que passa por alagamentos periódicos, ok? Esse vai ser a resposta correta, e essa é a correção do exercício da página 106, 107, ok? Pessoal, espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Quando vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.